E se eu te dissesse que sua bondade está sendo usada como arma para te destruir? Há 500 anos, um filósofo italiano genial descobriu algo tão perturbador sobre a natureza humana que seu nome se tornou sinônimo do próprio mal. Nicolau Maquiavel não apenas escreveu sobre o poder, ele dissecou os cantos mais obscuros da alma humana e revelou uma verdade tão desconfortável que a sociedade ainda se recusa a aceitá-la hoje. Veja bem, Maquiavel compreendeu algo que a maioria das pessoas de bom coração nunca aprende até ser tarde demais. Num mundo cheio de lobos, ser ovelha não é nobre, é suicídio. Neste exato momento, enquanto você assiste a isto, existem pessoas em sua vida estudando suas fraquezas. Elas estão catalogando sua generosidade, mapeando seus limites e calculando exatamente o quanto podem tirar de você antes que você quebre. E a parte mais assustadora, sua bondade está facilitando as coisas para elas. Se isso ressoa em você de forma diferente, se algo dentro de você já está se agitando com reconhecimento, então esmague o botão de curtir e inscreva-se, porque o que você está prestes a descobrir mudará fundamentalmente a forma como você vê cada relacionamento, cada interação, cada momento de bondade que você já demonstrou. Deixe-me pintar um quadro. Há um homem, vamos chamá-lo de Davi. Davi é tudo o que a sociedade nos diz que um homem deve ser. Ele é generoso com seu tempo, sempre emprestando dinheiro aos amigos, nunca diz não quando alguém pede ajuda. Ele segura portas, paga o jantar, dá segundas chances, terceiras chances, às vezes quartas e quintas chances. Davi acredita que, se ele apenas demonstrar amor suficiente, paciência suficiente, compreensão suficiente, o mundo refletirá essa bondade de volta para ele. Davi está morrendo por dentro e ele nem sequer sabe disso. A cada dia, pouco a pouco, sua alma está sendo devorada pelas próprias pessoas que ele está tentando ajudar. Sua generosidade se tornou um farol que atrai todos os aproveitadores, manipuladores e vampiros emocionais num raio de 80 quilômetros. Sua bondade o transformou em presa. E aqui está a parte que fará seu sangue gelar. Davi acha que isso é normal. Ele foi condicionado a acreditar que seu sofrimento é de alguma forma nobre, que sua dor é o preço de ser uma boa pessoa. Maquiavel teria olhado para Davi e visto exatamente o que ele era, um homem que havia confundido fraqueza com virtude, que havia confundido autodestruição com altruísmo. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu algo que ainda deixa as pessoas desconfortáveis hoje. Uma vez que o amor e o medo dificilmente podem existir juntos, se tivermos que escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Mas espere, antes de descartar isso como os desvarios de um homem cruel, deixe-me mostrar algo que mudará toda a sua perspectiva. Maquiavel não estava defendendo a crueldade. Ele estava diagnosticando uma doença que infectou homens de bom coração durante séculos, a doença da bondade transformada em arma. Ele compreendeu que num mundo onde predadores existem, recusar-se a desenvolver dentes não é moral, é negligente. Pense nas pessoas em sua vida agora mesmo. Pense realmente nelas. Existe aquele amigo que só liga quando precisa de algo. O membro da família que sempre tem uma crise que exige seu dinheiro, seu tempo, sua energia. O colega que leva o crédito pelo seu trabalho enquanto você sorri e não diz nada. O parceiro romântico que sabe exatamente quais botões apertar para fazê-lo duvidar de si mesmo. Essas pessoas não tropeçaram em sua vida por acaso. Elas encontraram você porque sua bondade envia um sinal, uma frequência que apenas certos tipos de pessoas conseguem ouvir. Diz, aqui está alguém que não vai revidar. Aqui está alguém que se sacrificará pelo meu conforto. Você pensa que está sendo gentil, mas o que você está realmente fazendo é habilitar um sistema de parasitismo emocional que está lentamente drenando a vida de você. Maquiavel observou algo profundo sobre a natureza humana. A maioria das pessoas não é inerentemente boa ou má. Elas são oportunistas. Elas serão tão boas ou tão más quanto o ambiente permitir que sejam.
Quando você remove todas as consequências do mau comportamento, quando você recompensa o egoísmo com perdão infinito, você não está criando mais bem no mundo, você está criando mais predadores. Aqui é onde fica realmente sombrio. As pessoas que estão usando você, elas nem sequer respeitam você por sua bondade. No fundo, elas desprezam você por isso. Sua generosidade não inspira gratidão, inspira desprezo. Porque elas sabem, em algum nível inconsciente, que alguém que não se valoriza o suficiente para estabelecer limites provavelmente não vale muito. Esta é a cruel matemática da psicologia humana que Maquiavel compreendeu e que a maioria das pessoas de bom coração nunca aprende. O respeito não é conquistado através da bondade, é conquistado através da força. Amor sem a possibilidade de perda não é amor de modo algum, é dependência. Mas aqui está o que é ainda mais perturbador. A sociedade transformou sua bondade em arma contra você. Desde o momento em que você nasceu, você foi ensinado que ser legal, ser complacente, ser altruísta era o caminho para a felicidade e a realização. Você foi ensinado que, se você apenas amar o suficiente, der o suficiente, sacrificar o suficiente, tudo daria certo. Isso não é sabedoria, isso é programação. E essa programação foi projetada para criar uma classe de pessoas que darão tudo e não pedirão nada em troca. Cada filme da Disney, cada comédia romântica, cada livro de autoajuda que diz para você apenas ser você mesmo e o amor encontrará um caminho, está vendendo a você uma bela mentira. Eles estão ensinando você a ser presa, enquanto convencem você de que está sendo nobre. Maquiavel viu através dessa decepção há 5 séculos. Ele compreendeu que o poder real, não vem de quanto você pode dar, mas de quanto você pode se dar ao luxo de perder. Ele não vem de quantas pessoas gostam de você, mas de quantas pessoas precisam de você. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não consegue lidar. Às vezes, ser verdadeiramente bom requer ser temporariamente cruel. Deixe-me dar um exemplo que ilustrará isso perfeitamente. Imagine que você tem um amigo que é alcoólatra. Cada vez que ele liga bêbado às 3 da manhã, você atende. Cada vez que ele precisa de dinheiro para mantimentos que você sabe que irão para o álcool, você dá. Cada vez que ele promete mudar e então não muda, você o perdoa. Você pensa que está sendo um bom amigo. Você pensa que está mostrando amor e apoio. Mas o que você está realmente fazendo é habilitar a autodestruição dele. Sua bondade está matando-o tão seguramente como se você estivesse entregando a garrafa a ele. A coisa verdadeiramente amorosa a fazer seria estabelecer limites, dizer não, deixá-lo enfrentar as consequências de suas ações. Arriscar sua raiva, suas chantagens emocionais, suas acusações de que você realmente não se importa com ele. Isso é o que Maquiavel compreendeu sobre o poder e a natureza humana. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é a coisa que parece cruel no momento. Mas há algo ainda mais sinistro acontecendo aqui. Algo que Maquiavel não poderia ter previsto, mas que ele teria compreendido perfeitamente. Em nosso mundo moderno, sua bondade se tornou uma mercadoria. Ela está sendo colhida, embalada e vendida de volta para você com um preço premium. Cada aplicativo projetado para torná-lo mais agradável, cada plataforma de mídia social que recompensa você por ser não confrontacional, cada programa de treinamento corporativo que ensina você a suprimir suas reações autênticas em favor da inteligência emocional, tudo isso foi projetado para torná-lo mais fácil de controlar. Você foi transformado num recurso do qual outros podem extrair valor sem dar nada em troca. E a parte mais diabólica é que você foi convencido de que essa extração é de alguma forma seu propósito. Pense em seu local de trabalho. Quantas vezes você ficou até mais tarde sem pagamento extra porque não queria decepcionar ninguém? Quantas vezes você assumiu responsabilidades adicionais sem compensação adicional porque queria ser visto como um jogador de equipe?
Quantas vezes você mordeu a língua quando deveria ter se manifestado porque não queria ser visto como difícil? Você pensa que está sendo profissional, mas o que você está realmente fazendo é ensinar a todos ao seu redor que seu tempo, sua energia, seu bem-estar não têm valor. E aqui está o ponto crucial. As pessoas que estão se aproveitando de sua bondade, elas estão sendo promovidas acima de você. Elas estão ganhando mais dinheiro do que você. Elas estão vivendo vidas melhores do que você. Não porque são mais talentosas ou mais merecedoras, mas porque compreendem algo sobre a natureza humana que você não compreende. Elas compreendem que no jogo da vida, os caras legais não apenas terminam em último, eles frequentemente não terminam de modo algum. Mas o verdadeiro segredo que Maquiavel descobriu, aquele que mudará tudo para você, vai mais fundo do que apenas estabelecer limites ou ser mais assertivo. O que ele descobriu é tão contraintuitivo, tão oposto a tudo o que você foi ensinado sobre ser uma boa pessoa, que isso alterará fundamentalmente sua compreensão dos relacionamentos para sempre. Se isso está ressoando em você, se você está começando a ver os padrões em sua própria vida, então apoie este canal clicando no botão de inscrição. Porque estamos apenas começando. E o que vem a seguir desafiará tudo o que você pensava que sabia sobre força, bondade e o que realmente significa ser uma pessoa boa num mundo cheio de predadores. A cruel verdade que Maquiavel descobriu sobre homens fracos não é apenas sobre dinâmicas de poder ou estratégia política. É sobre algo muito mais pessoal e muito mais devastador. É sobre a mentira que você tem vivido e o preço que você está pagando por ela a cada dia. Você quer saber qual é essa mentira? A mentira que tem destruído homens de bom coração durante gerações? É isto, que seu valor vem do que você dá, não do que você retém. Cada religião, cada filosofia, cada guru de autoajuda vendeu a você a mesma ideia venenosa, que a medida de um homem está em sua disposição de sacrificar-se pelos outros. Mas Maquiavel compreendeu algo que esses professores não sabiam ou não queriam que você soubesse. A escassez cria valor, a abundância o destrói. Quando você se torna completamente disponível para todos, você se torna valioso para ninguém. Pense nisso desta forma. Imagine que existe um restaurante que nunca fecha, nunca cobra dinheiro e dá comida ilimitada para qualquer pessoa que entra pela porta. Quanto tempo você acha que levaria antes que as pessoas começassem a tratar esse restaurante como lixo? Quanto tempo antes que elas parassem de apreciar a comida, parassem de respeitar o espaço, parassem de se importar com as pessoas que a servem? Esse restaurante é você. E as pessoas comendo lá de graça, elas são todos em sua vida que aprenderam que podem tirar de você sem dar nada em troca. Maquiavel escreveu: os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver e poucos podem sentir. O que ele quis dizer era isto: as pessoas não valorizam o que você faz por elas, elas valorizam como você as faz sentir. E quando você está sempre disponível, sempre agradável, sempre se sacrificando pelo conforto delas, você as faz se sentir poderosas à sua custa. Você as faz sentir como se elas importassem mais do que você. Mas aqui é onde a percepção de Maquiavel se torna verdadeiramente revolucionária. Ele descobriu que as pessoas mais perigosas em qualquer sociedade não são os vilões óbvios, são as pessoas que transformaram a própria virtude em arma. Estas são as pessoas que usam sua bondade como uma alavanca para controlá-lo. Elas aprenderam a falar manipulação fluente, disfarçada de linguagem moral. Quando você tenta estabelecer um limite, elas dizem que você está sendo egoísta. Quando você pede reciprocidade, elas acusam você de estar contando pontos. Quando você exige respeito, elas dizem que o amor verdadeiro não tem condições. Elas transformaram seus próprios valores numa prisão, e você é tanto o prisioneiro quanto o guarda. A parte mais insidiosa é como elas fazem você duvidar de si mesmo. Cada vez que você sente aquela voz dentro de você dizendo: isso não é justo,
Elas estão lá para dizer a você que justiça é um conceito infantil. Cada vez que você sente ressentimento crescendo, elas o envergonham por ter emoções tão feias. Cada vez que você quer dizer não, elas o lembram de todas as razões pelas quais uma pessoa boa diria sim. Elas não apenas roubam sua energia, elas roubam seu direito a seus próprios sentimentos. E aqui está o que Maquiavel compreendeu que a maioria das pessoas nunca compreenderá. Isso não está acontecendo por acaso. Isso é um sistema. Existem pessoas que construíram suas vidas inteiras em torno de encontrar e explorar indivíduos de bom coração como você. Elas fizeram disso seu negócio estudar a bondade humana da mesma forma que um caçador estuda a presa. Elas sabem exatamente quais palavras usar para fazê-lo se sentir culpado por ter necessidades. Elas sabem precisamente o quanto tirar antes que você comece a reclamar. E elas sabem exatamente o quanto dar de volta para impedi-lo de partir completamente. Elas transformaram a manipulação emocional numa forma de arte, e elas são Michelangelos da exploração humana. Mas o que Maquiavel descobriu em seguida mudará tudo o que você pensa que sabe sobre a natureza humana. Ele percebeu que esses predadores não apenas têm como alvo pessoas aleatórias. Eles buscam especificamente indivíduos com certos perfis psicológicos. Eles estão procurando por pessoas que foram ensinadas que seu valor vem de servir aos outros. Pessoas que foram criadas para acreditar que ter necessidades é egoísta. Pessoas que foram programadas para se sentir culpadas por ocupar espaço no mundo. Em outras palavras, eles estão procurando por pessoas exatamente como você. É por isso que você continua atraindo os mesmos tipos de pessoas para sua vida. É por isso que cada relacionamento parece que você está dando mais do que está recebendo. É por isso que você se sente exausto, ressentido e constantemente questionando se você está sendo muito sensível ou pedindo demais. Você não está quebrado. Você não é excessivamente carente. Você não é muito sensível. Você está sendo sistematicamente caçado por pessoas que reconhecem sua programação psicológica e sabem exatamente como explorá-la. Mas aqui está a parte que vai libertá-lo deste ciclo para sempre. Maquiavel não apenas identificou o problema, ele forneceu a solução. E essa solução vai contra tudo o que você foi ensinado sobre ser uma boa pessoa. A solução é tornar-se estrategicamente egoísta. Agora, antes que você recue dessa frase, deixe-me explicar o que quero dizer. Egoísmo estratégico não é sobre tornar-se cruel ou sem coração. É sobre compreender que você não pode dar o que não tem, e você não pode servir aos outros a partir de um poço vazio. Egoísmo estratégico significa colocar sua própria máscara de oxigênio primeiro. Mesmo quando todos ao seu redor estão gritando que você deveria ajudá-los com as deles. Significa reconhecer que sua principal responsabilidade é para consigo mesmo e que todo o resto, cada ato de serviço, cada gesto de amor, cada momento de bondade, deve fluir de um lugar de abundância, não de esgotamento. Maquiavel escreveu: todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. As pessoas que estão drenando você não se importam realmente com seu bem-estar, elas se importam em manter acesso aos seus recursos. Numa reviravolta surpreendente, vamos começar com uma cena comum no Rio de Janeiro. Imagine Dona Maria sempre disposta a ajudar a vizinhança, emprestando seu carro sem pestanejar. Essa generosidade, típica do espírito acolhedor brasileiro, pode ironicamente se tornar uma armadilha. Nicolau Maquiavel, lá pelos anos de 1500, já sacudia as estruturas do pensamento com suas observações sobre o poder e a natureza humana. Suas ideias, consideradas chocantes na época, ecoam até hoje, alertando sobre os perigos de uma bondade ingênua. É como aquele ditado popular: de boas intenções, o inferno está cheio. Maquiavel, com sua visão perspicaz, entendia que em um mundo onde nem todos jogam limpo, a inocência pode ser fatal. Ser bonzinho demais, como um cordeirinho em meio a lobos famintos, pode te colocar em uma situação de vulnerabilidade extrema. Enquanto você assiste a este vídeo,
Pense nas relações à sua volta. Será que não tem alguém por perto estudando seus pontos fracos? Alguém catalogando sua disposição em ajudar, testando seus limites, calculando o quanto pode sugar de você antes que você diga chega? E o pior é que sua própria generosidade facilita essa exploração. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se a ficha começou a cair, já sabe, deixe seu valeu demais e se inscreva no canal. O que você vai descobrir a seguir pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com as pessoas. Pense em seu João, um cara gente boa que nunca nega um favor. Está sempre pronto para dar uma mão, seja emprestando dinheiro, ajudando na mudança ou dando carona. Um verdadeiro pai para toda a obra, como se diz por aí. Ele acredita que, semeando o bem, colherá o bem. Mas, por trás dessa fachada de generosidade, seu João se sente cada vez mais exausto e usado. Sua conta bancária está sempre no vermelho, seu tempo livre virou artigo de luxo e ele vive engolindo sapos para não magoar ninguém. Sua bondade, que era para ser uma virtude, se transformou em um ímã para aproveitadores. Pessoas que o procuram apenas quando precisam de algo, que o manipulam com chantagens emocionais e que o desrespeitam pelas costas. Seu coração bondoso virou terra de ninguém. E o que é mais triste, seu João acha que isso é normal. Ele se convenceu de que sofrer em silêncio é o preço a se pagar por ser uma pessoa boa, que abrir mão de si mesmo é um ato de nobreza. Maquiavel olharia para seu João e diria: esse homem trocou a prudência pela ingenuidade, confundiu altruísmo com autossabotagem. Em O Príncipe, ele já alertava: é muito mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ter as duas coisas. Calma, não me entenda mal. Maquiavel não defendia a maldade. Ele apenas diagnosticava uma doença que aflige as pessoas de bom coração há séculos: a síndrome do bonzinho explorado. Ele entendia que, em um mundo cheio de malandros, ser bonzinho demais não é virtude, é imprudência. Olhe ao seu redor. Quem são as pessoas que te procuram? Aquele amigo que só aparece quando precisa de um favor? Aquele parente que vive pedindo dinheiro emprestado? Aquele colega de trabalho que leva o crédito pelas suas ideias? Aquele namorado que te faz sentir inseguro? Essas pessoas não entraram na sua vida por acaso. Elas te farejaram. Sua bondade emite um sinal que só os aproveitadores conseguem captar. Aqui tem alguém que não sabe dizer não. Alguém que se sacrifica pelos outros. Você acha que está sendo generoso, mas está apenas alimentando um sistema de parasitismo emocional que te suga até a última gota. É como diz o ditado: de tanto dar, a gente seca. Maquiavel já dizia: as pessoas não são inerentemente boas ou más, elas são oportunistas. Elas agem de acordo com as brechas que você oferece. Se você recompensa o egoísmo, se você perdoa tudo, você não está tornando o mundo melhor, você está criando mais aproveitadores. E aqui a coisa fica feia. Os aproveitadores não te respeitam pela sua bondade. Pelo contrário, eles te desprezam. Sua generosidade não gera gratidão, gera desdém. Eles sabem que quem não se valoriza não merece respeito. É a matemática cruel da psicologia humana. O respeito se conquista com atitude, não com submissão. Amor sem limites vira dependência, não amor. Como diria minha avó, amor e água fria não se nega a ninguém, mas também não se dá a todo mundo. E o pior é que a sociedade te manipula para ser bonzinho. Desde pequeno, você é bombardeado com mensagens de que ser legal, agradável e altruísta é o caminho para a felicidade. Que basta amar, doar e se sacrificar para que tudo dê certo. Isso não é sabedoria, é lavagem cerebral. Uma programação para criar pessoas que dão tudo e não pedem nada em troca. Verdadeiros sacos de pancada emocionais. As novelas, os filmes românticos, os livros de autoajuda te vendem uma fantasia. Seja você mesmo e o amor te encontrará. Mentira! Eles estão te ensinando a ser presa, te convencendo de que isso é nobreza. Maquiavel já alertava: o poder não está em quanto você dá, mas em quanto você pode perder. Não está em quantas pessoas gostam de você,
mas em quantas precisam de você. É como diz o samba: quem não chora, não mama. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Às vezes, para ser bom de verdade, você precisa ser mal por um instante. Imagine um amigo viciado em jogo. Ele te liga de madrugada, desesperado, pedindo dinheiro. Você, com pena, sempre ajuda. Ele promete parar, mas nunca cumpre. Você se sente culpado se nega ajuda. Você acha que está sendo um bom amigo, mas está apenas alimentando o vício dele. Sua bondade está matando-o lentamente. É como diz o ditado: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O certo seria dizer não, impor limites, deixá-lo sentir as consequências de seus atos, arriscar a raiva dele, as chantagens emocionais, as acusações de que você não se importa. É o que Maquiavel entendia sobre o poder e a natureza humana. Às vezes, a atitude mais amorosa é aquela que parece cruel no momento. É como aquele provérbio oriental: às vezes é preciso ser duro para ser gentil. Mas tem algo ainda mais perverso acontecendo, algo que Maquiavel não previu, mas que certamente entenderia. Sua bondade virou moeda de troca. As empresas te manipulam para ser bonzinho, te vendem a ideia de que você precisa ser agradável para ter sucesso. É a ditadura da inteligência emocional que te obriga a engolir sacos e a reprimir suas emoções. Você se torna um recurso explorável, um produto a ser consumido. E o pior é que te convencem de que essa exploração é o seu propósito. Pense no seu trabalho. Quantas vezes você ficou até tarde sem receber hora extra para não deixar o time na mão? Quantas vezes você aceitou tarefas extras sem aumento de salário para mostrar que é proativo? Quantas vezes você se calou diante de uma injustiça para não criar conflito? Você acha que está sendo profissional, mas está apenas ensinando seus colegas e chefes que seu tempo, sua energia e seu bem-estar não valem nada. E o mais irônico, os aproveitadores são promovidos, ganham mais e vivem melhor do que você. Não porque são mais competentes, mas porque entenderam a regra do jogo. Os bonzinhos não vencem. O grande segredo de Maquiavel que vai mudar sua vida é ainda mais profundo. Sua generosidade não é um defeito, mas precisa ser direcionada com sabedoria. É preciso aprender a dizer não, a se valorizar e a se proteger dos aproveitadores. Se você se identificou com tudo isso, apoie o canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O que vem por aí vai revolucionar sua forma de ver o mundo. A verdade cruel que Maquiavel revelou é que sua bondade está sendo usada contra você. E que, para se libertar dessa armadilha, você precisa mudar sua forma de pensar e de agir. Qual é a grande mentira que te contaram? Aquela que te impede de ser feliz e realizado? É a ideia de que seu valor está enquanto você dá e não enquanto você recebe. Que você precisa se sacrificar pelos outros para ser uma pessoa boa. Maquiavel já dizia: a escassez gera valor, a abundância o destrói. Se você está sempre disponível, você se torna descartável. Imagine um restaurante que nunca fecha, que serve comida de graça para quem quiser. Em pouco tempo, as pessoas começariam a tratar o lugar com desprezo. A comida perderia o sabor, o ambiente viraria um lixão e os funcionários seriam desrespeitados. Esse restaurante é você, e os clientes folgados são as pessoas que se aproveitam da sua bondade. Maquiavel escreveu: os homens julgam mais pelo que veem do que pelo que sentem. As pessoas não valorizam o que você faz por elas, mas como você as faz se sentir. Se você está sempre à disposição, você as faz se sentir poderosas à sua custa. Você as faz se sentir superiores. Mas a grande sacada de Maquiavel é que os piores predadores são aqueles que usam a virtude como arma. Eles te manipulam com chantagens emocionais, te fazem sentir culpado por ter necessidades, te convencem de que você precisa se sacrificar pelos outros, transformam seus valores em uma prisão. O mais cruel é que eles te fazem duvidar de si mesmo, minam sua autoestima, te fazem sentir egoísta por querer ser feliz.
roubam sua energia e seus sonhos. E o pior é que isso não acontece por acaso. Existe um sistema de exploração da bondade humana. Pessoas que se especializaram em identificar e manipular os bonzinhos. Elas sabem exatamente o que dizer para te fazer sentir culpado. Sabem o quanto podem sugar de você antes que você reaja, e sabem o quanto precisam te dar para te manter preso. Transformaram a manipulação emocional em uma arte. Mas Maquiavel fez uma descoberta ainda mais bombástica. Os aproveitadores não escolhem suas vítimas aleatoriamente. Eles procuram pessoas com um perfil psicológico específico. Pessoas que foram ensinadas a se doar sem esperar nada em troca. Pessoas que se sentem culpadas por ter necessidades. Pessoas que foram programadas para agradar a todos. Pessoas como você. É por isso que você atrai sempre o mesmo tipo de gente para sua vida. É por isso que seus relacionamentos são sempre desequilibrados. É por isso que você se sente exausto, frustrado e injustiçado. Você não é defeituoso, você está sendo caçado. A boa notícia é que Maquiavel não apenas diagnosticou o problema, ele também apresentou a solução. Seja estrategicamente egoísta. Calma, não me chame de monstro. Egoísmo estratégico não significa ser cruel ou insensível. Significa que você precisa se colocar em primeiro lugar, que você precisa cuidar de si para poder cuidar dos outros. É como dizem nos aviões, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você, depois ajude os outros. Sua prioridade é você. Se você não estiver bem, não poderá ajudar ninguém. É como diz a música do Raul Seixas, sonha que se sonha junto é realidade. Maquiavel escreveu, todos veem o que você parece ser, poucos sabem o que você realmente é. Os aproveitadores não se importam com você, eles se importam com o que você pode oferecer. Para encerrar, que tal deixar um valeu demais e se inscrever no canal? Sua contribuição ajuda a fortalecer o canal e você ainda recebe conteúdos exclusivos sobre como se blindar contra os aproveitadores. Lembre-se, sua bondade é um tesouro, mas precisa ser protegida. Quando começamos a defender o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, a dizer chega, a exigir reciprocidade, a verdadeira face das pessoas se revela, como num bom samba-enredo que explode no carnaval. E essa revelação pode doer na alma, mas também liberta como um grito de gol numa final de campeonato. Alguns vão entender a nova regra do jogo e se ajustar. Esses, meus amigos, são ouro que reluz na nossa vida. Mas outros vão chiar, vão fazer drama, vão te manipular emocionalmente, te acusar de ter virado outra pessoa, de não ser mais aquela figura boazinha que eles conheciam. Eles estão certos. Você não é mais aquela pessoa. Acabou a mamata. Você não é mais o caixa eletrônico emocional deles, o terapeuta gratuito, a mão de obra escrava, o poço sem fundo de perdão e aprovação. Você é um ser humano completo, com vontades, necessidades e o direito sagrado de proteger o seu bem-estar, como um bom goleiro defende a sua meta. Mas prepare-se para o choque. Quando você começa a aplicar a lei de Gerson, levar vantagem, mas com esperteza, sabendo quem merece o seu tempo, a sua energia e os seus recursos, a mágica acontece. Aqueles que realmente se importam com você não só aceitam a mudança, como fazem a maior festa. Eles já estavam vendo você se ferrar e só esperando você acordar para a vida e se valorizar, como um bom churrasqueiro valoriza a carne de primeira. Enquanto isso, aqueles que resistem às suas novas regras, que tentam te fazer voltar aos velhos hábitos, que te chamam de egoísta, mesquinho ou esquisito, esses se mostram como realmente são. Aproveitadores que nunca foram seus amigos de verdade, como diria Maquiavel. Eram clientes e a sua loja simplesmente fechou as portas. Essa é a transformação de que Maquiavel falava. O momento em que você deixa de ser a presa e vira o predador da sua própria felicidade.
Não um predador no sentido de machucar os outros, mas no sentido de caçar ativamente a sua alegria, proteger os seus interesses com unhas e dentes e se recusar a pedir desculpas por ocupar o seu espaço no mundo. Você começa a entender que gentileza sem limites não é gentileza, é covardia. Que generosidade sem reciprocidade não é generosidade, é autodestruição. Que amor sem respeito não é amor, é dependência. É como aquela música: você não sabe o que é amar, você não sabe o que é sofrer. E de repente, tudo muda. As pessoas que você atrai para sua vida são diferentes, mais fortes, mais independentes, mais capazes de reciprocidade genuína. Seus relacionamentos viram parcerias em vez de explorações unilaterais. Seu trabalho se torna mais gratificante, porque você não está mais se oferecendo para o sacrifício. A dinâmica familiar se transforma, porque você não é mais o lixão emocional da família. Você descobre algo que os fracos jamais aprendem. Quando você deixa de ser a solução para todos, você se torna o prêmio de alguém. Mas a mudança mais profunda acontece dentro de você. Aquela vozinha que ficava sussurrando, você está sendo exigente demais, começa a dizer, você merece mais. Aquele sentimento de culpa quando você diz não se transforma em orgulho por honrar as suas próprias necessidades. Aquele medo de decepcionar os outros vira entusiasmo por finalmente viver de forma autêntica. Você percebe que todos aqueles anos de auto-sacrifício não te tornaram nobre, te tornaram invisível. Todos aqueles anos de colocar os outros em primeiro lugar não te tornaram amado, te tornaram útil. Todos aqueles anos de ser agradável não te tornaram gentil, te tornaram controlável. E agora, pela primeira vez na sua vida, você está livre. Livre para escolher quem merece a sua energia. Livre para exigir respeito como preço da admissão à sua vida. Livre para amar as pessoas sem se perder no processo. Livre para ser generoso a partir de um lugar de abundância em vez de esgotamento. Era isso que Maquiavel queria dizer quando escreveu sobre a diferença entre ser amado e ser temido. Ele não estava defendendo a crueldade. Ele estava mostrando que o respeito é a base de todos os relacionamentos saudáveis. E o respeito não existe sem a possibilidade de consequências. Quando as pessoas sabem que podem te tratar como quiserem sem sofrer nenhuma consequência, elas inevitavelmente vão te tratar mal. Não porque são más, mas porque essa é a natureza humana. Quando as pessoas sabem que te tratar bem é a única forma de manter acesso ao seu valor, elas vão te tratar com o respeito que você merece. Não se trata de virar um tirano. Trata-se de se tornar alguém cujo tempo, energia e atenção têm valor. Alguém que os outros precisam conquistar. Não alguém que os outros podem simplesmente pegar. Então, aqui está o seu desafio. E ele começa agora. Pense em uma pessoa na sua vida que consistentemente pega mais do que dá. Uma pessoa que sempre tem um drama, sempre precisa de ajuda, sempre tem uma desculpa para não retribuir a energia que você investe nela. Eu quero que você estabeleça um limite com essa pessoa esta semana. Só um. Não precisa ser nada dramático ou confrontacional. Pode ser algo tão simples quanto não responder imediatamente às mensagens dela, ou dizer, não posso te ajudar com isso agora, em vez de largar tudo para resolver os problemas dela. Observe o que acontece, veja como ela reage, e mais importante, veja como você se sente quando finalmente se coloca em primeiro lugar. Se este vídeo abriu os seus olhos para padrões que você estava ignorando, se te ajudou a entender por que você continua atraindo o mesmo tipo de gente, se te deu permissão para finalmente se valorizar como você merece, mostre o seu apoio dando um joinha, se inscrevendo no canal e, se estiver se sentindo realmente generoso, deixando um vale demais. Porque a verdade é que apoiar criadores que estão dispostos a te contar verdades desconfortáveis em vez de mentiras confortáveis é uma pequena forma de se libertar da programação que tem te mantido preso. É uma forma de dizer que você valoriza a substância em vez de clichês, o crescimento em vez da estagnação, a realidade em vez da fantasia.
Mas eu quero te deixar com uma reflexão final, uma pergunta que Maquiavel faria se estivesse vivo hoje, observando a forma como bons homens se destroem em nome da virtude. Se a sua bondade atrai consistentemente pessoas que te machucam e os seus limites atraem consistentemente pessoas que te respeitam, o que isso te diz sobre a verdadeira natureza dos relacionamentos humanos?